Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mudando Vidas, o podcast do Senac RS que promove diálogos sobre o mundo da educação profissional. Neste episódio, Ana Carolina Paulino, técnica na área de idiomas do Senac Rio Grande do Sul e doutoranda em Linguística Aplicada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, conduzirá o bate-papo sobre as competências de professores e professoras para o século XXI com as seguintes convidadas. Dorotheia Frank Kirsch, doutora em Filologia Românica pela Universidade na Alemanha, pós-doutora em Educação pela Texas Tech University nos Estados Unidos e professora no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E Sônia Daut, mestre em Educação pela Unicinos, doutora e pós-doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora pedagógica do Senac Rio Grande do Sul. Fique agora com o conteúdo. Sejam bem-vindas, Sônia e Dorotheia! Em nome do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, Sesc e Senac, agradeço a vocês por aceitarem o nosso convite para participarem deste bate-papo. Vamos falar um pouco sobre as competências de professores e professoras para o século XXI? Eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento para se apresentarem. Vamos começar com a Dorotheia, por favor. Obrigada, boa tarde Ana Carolina, boa tarde Sônia. É uma satisfação eu poder estar aqui conversando com vocês. Eu sou professora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos e professora do curso de Letras da Unicinos também. E tenho doutorado na área de Filologia Românica, fiz isso na Alemanha e fiz um estágio sênior na Texas Tech University nos Estados Unidos, quando eu me detive um pouco nas questões de letramento crítico. Em linhas gerais, é isso. Você, Sônia, por favor, pode se apresentar para nós? Boa tarde a todos. Bem-vinda, Dorotheia, Ana Carolina, obrigado pelo convite. Hoje estou como coordenadora pedagógica do Departamento Regional do Senac Rio Grande do Sul, atuando com a orientação pedagógica junto às escolas do Estado. Sou mestre em Educação, pedagoga de formação inicial, fiz o meu mestrado na Unicinos, depois o doutorado e pós-doutorado pela URGS, na linha de pesquisa de Informática na Educação, no programa de pós-graduação de Informática na Educação. Tenho uma experiência docente de ensino superior de quase 30 anos, 17 dos quais eu trabalhei, fui colega da Dorotheia, quem eu reencontro hoje com muita alegria, com muito prazer, muito né? Trabalhando sempre, toda a minha vida, com formação de professores. Bem, nossos ouvintes já podem ver que estou com duas feras aqui comigo, né? Então, neste episódio vamos ter um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre as transformações que ocorreram nos últimos anos no campo da educação e também sobre as transformações que ainda precisam ocorrer, que não são poucas, né, professoras? Para que possamos preparar os jovens para o futuro. Professores e professoras têm papel fundamental na formação desses jovens para exercer a sua plena cidadania. Mas, e na formação inicial e continuada desses professores e professoras, quais serão as competências que precisam ser desenvolvidas? Eu faço então uma primeira pergunta para as duas convidadas. Pensando que estamos hoje educando jovens para um mundo em constante transformação e para profissões que talvez ainda nem existam, de que competências nós precisamos dentro das nossas salas de aula? De fato, Ana Carolina, eu acho que os 2 últimos anos acirraram ainda mais essas demandas, né, que se colocam para nós que trabalhamos com formação de professores. De fato, eu acredito que uma nova sala de aula está nascendo. Não há como a gente empurrar todo mundo de volta, né, a fazer o que se fazia até março de 2020. Se antes já se pensava, né, na questão da colaboração, do trabalho coletivo, né,
até entre as competências do século XXI, né? O pensamento computacional. Eu acho assim que hoje, mais do que nunca, a gente precisa das competências socioemocionais. O professor, digamos, na escola, ele é uma figura muito solitária e não tem mais espaço para esse tipo de trabalho individualizado que você faz no seu canto. E eu acho que isso a gente precisa levar para os alunos também, ensinar eles. Então, assim, eu acho assim, que a principal coisa que a gente tem que desenvolver é essa cooperação, a colaboração, fazer eles trabalhar em grupos, né? Eles saberem negociar, eles saberem abrir mão das certezas deles, né? Eu acho que assim, a própria polaridade em que vive o Brasil precisa de um perfil mais flexível, né? Nem tudo que eu acho está certo, nem tudo que o outro acha está errado, né? Então eu acho que se nós que trabalhamos com formação de professores, no momento em que todos nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde os bens culturais são divididos harmoniosamente ou o mais harmoniosamente possível, né? Então eu acho que mais do que nunca nós temos que trabalhar isso com os nossos alunos, temos que trabalhar isso com os nossos professores, porque informação ele encontra. Agora, e todo mundo diz, está tudo disponível. Não, está disponível um monte de informação desconectada. Ele precisa aprender a aprender, ele precisa aprender a conectar essas diferentes informações, transformando-as em conhecimento. Então, eu acho que esse é o grande desafio que se coloca, né, numa sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais em rede, cada vez mais polarizada, cada vez mais injusta. Né? Então, como é que a gente, como educadoras e educadores, como é que a gente faz frente a isso? Né? Eu acho que esse é o meu papel, né? É o que a gente discute no grupo de pesquisa que eu lidero também, né? Que profissional a gente precisa, né? Que seres humanos a gente precisa? A gente está precisando de gente, de ser humano de fato, né? Que tenha empatia, que se preocupe com o outro, né? E eu acho que isso passa pelo nosso fazer na sala de aula, né? Nos preocupar com a aprendizagem do nosso aluno, de ninguém ficar para trás e assim por diante. São competências que vão além da técnica. Com né? certeza, com certeza. Nós presumimos que a formação técnica, as licenciaturas, as graduações vão trazer para os professores, mas tem muitas outras competências que precisam ser desenvolvidas, né? Para o ser humano na sua totalidade. Sônia, tu gostaria de trazer o teu parecer também? Sim, com certeza. Concordando completamente com o que disse a Doroteia e tentando complementar um pouco mais, avançar um pouco mais sobre a questão das competências dos professores, né? E de tudo isso que nós aprendemos nesses 2 anos, né? Principalmente, porque parece que a gente aprendeu mais sobre nós mesmos nos últimos 2 anos que nos últimos 2 séculos, né? Então, eu gostaria de acrescentar, e eu fiquei pensando muito sobre as competências dos professores, e me vem à cabeça flexibilidade como uma competência fundamental, né? E a gente fala muito em adaptabilidade, e é fato, a gente precisa se adaptar à realidade. É uma competência importante, porque o mundo está em permanente constante mudança, né? E a gente tem que ter essa flexibilidade exatamente para poder se adaptar, porque a flexibilidade ela vem antes, é uma postura anterior, né? É uma competência anterior, essa abertura para o novo, né? Para o diferente, né? Para essa nova forma de nós estarmos no mundo e com os outros, não é? É um olhar muito para fora da escola, daquele acostumado que nós éramos acostumados a ter, né? Nós estamos hoje lidando com o inusitado, outra forma de ver a escola, sobretudo, é muito necessária. E essa flexibilidade, ela vai nos possibilitar, inclusive, novas formas de ver a própria docência, porque eu acho que é esse olhar para dentro
que nós precisamos fazer hoje, né? E eu estou falando um pouco de flexibilidade, eu falo num exercício de desapego mesmo, que nós somos quase que obrigados a fazer esse exercício durante a pandemia principalmente. E desapego eu digo por quê, né? Porque na nossa docência clássica, eu vou botar entre aspas, que a gente ainda tem muito por aí, porque isso faz parte das nossas representações de escola, das nossas representações de professor, de aluno, de estudante, né? Isso tudo parece que ficou muito em questão agora, com esse momento que a gente viveu, né? Nessa docência clássica, ela sempre aconteceu num ambiente muito controlado, né? Um ambiente até asséptico, vamos dizer assim, e muito protegido de qualquer interferência inesperada, interferência externa. Por quê? Porque acontecia, era controlado o tempo, era controlado o espaço e era controlado o conteúdo. Esse era o domínio no sentido macro, assim, né? Do fazer docente, né? Esse controle fazia parte, essa parceria, essa aprendizagem acontecia na escola e em um tempo específico, né? Era dentro daquele cenário que nós estávamos circunspectos. E aí isso era tudo mediado por recursos que nós, professores, escolhíamos e nós disponibilizávamos. Quer dizer, era um ambiente controlado neste sentido, né? Então, o planejamento era feito pelo professor, era muito pouco flexível, era pautado nos conteúdos, né? E não se tinha essa projeção dessas competências que hoje são trazidas, né? Essas competências humanas, as competências sociais, enfim, esse olhar para estar no mundo, né? Então, eu penso que essa era a nossa forma de fazer, né? E o que já foi um dia a nossa força, hoje é justamente a nossa fragilidade. Como professores, eu me coloco nessa situação também, né? Porque fazer daquele jeito não faz mais sentido. E a gente vem falando sobre isso há décadas, porque eu sempre trabalhei com formação de professores. Só que a mudança concreta na escola, me parece que agora é que aconteceu, né? A gente tinha um discurso, nós tínhamos um discurso progressista, um discurso transformador, mas quando nós íamos para a sala de aula, a tendência era de se fazer como sempre se fez, né? E hoje não, nós precisamos pensar sobre o futuro, né, para nós podermos trazer significado para a docência. Se a gente não pensar no futuro, a gente não ressignifica a docência. E eu acho que é esse que é o grande desafio que nós temos, tá? Mas assim, só completando ainda sobre a questão das competências, eu gostaria de trazer 3 ainda, que eu acho que não são novas necessariamente, mas que eu acho que a gente precisa aprimorar, e a competência, ela é isso, né? Ela é um caminhar, né? Permanente, que são 3 que eu acho muito importantes, que a gente tem que ainda continuar olhando para elas, né? Que é a competência pedagógica, né, para fazer a intervenção de uma forma adequada com os estudantes, né, planos atualizados, planos adequados, pensar na maneira nova de os alunos aprenderem, né, ressignificar os espaços, ampliar os espaços de aprendizagem, desconstruir o lugar único de aprendizagem como sendo a escola ou a universidade, né? Um conhecimento, ele está em todo lugar, então todo lugar é um lugar de se aprender, né? Então o uso das tecnologias, né? Como é que o professor se apropria disso como uma competência pedagógica, né? Que ele sempre teve e que ele precisa agora aprimorar. Outra competência que eu acho que é muito importante, muito mesmo, que é a competência investigativa. O professor, eu penso, ele precisa ser um pesquisador, não há como ele não ser mais um pesquisador, né? A ideia de concretude, de coisas que estão prontas, né? Não se aplica mais. Então, eu acho que ele tem que ser um curioso, um propulsor do conhecimento, né? Então, para ele e para os alunos também, eu acho muito importante essa competência. E por último, e não menos importante, eu acho que também a competência avaliativa, ela se reestruturou, né? Ela hoje já não é mais a mesma forma de olhar, adequar as técnicas avaliativas a esse novo momento, esse novo contexto que nós vivemos, essa nova circunstância social, planetária, tecnológica, né? Mudar a forma de ver a avaliação mesmo, sabe, da aprendizagem. Porque, na verdade, a avaliação não é a finalidade do ensino, nem da aprendizagem, né? Ela é uma ferramenta que a gente tem para correção de rumos, enfim, né? Então, eu acho que essas são competências que a gente não pode perder de vista. Essas, eu acho que se reconfiguram aliadas a outras
que são novas, que a gente precisa também estar atentos. Não sei. Desenvolvemos muitas dessas competências de forma mais acelerada nos últimos 2 anos certeza. também, né? E eu gostaria de saber de vocês, então, em que ambientes essas competências podem ser desenvolvidas, né? Nós estamos falando agora de tempos e espaços que se ampliam, né? Os espaços não são mais só os espaços físicos, mas também os espaços digitais, né? Os tempos são dentro de sala de aula ou também em qualquer outro tempo que nós tenhamos, né? Então, em que ambientes vocês acham que essas competências podem ser desenvolvidas na graduação, na pós-graduação, em cursos de formação continuada? E quanto que esse desenvolvimento deve ser responsabilidade das instituições de ensino que abrigam esses professores, que empregam esses professores, e quanto deve vir de iniciativa do próprio professor ou professora? Eu acho que a Sônia já tocou em parte nisso, né? De que a gente aprende em todos os lugares, tá? Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Considerar que nós aprendemos em todos os lugares e os alunos aprendem em todos os lugares. E acho também que a gente precisa ressignificar os espaços educativos, né? Então, tu não precisa construir novos prédios, mas mudar o conceito, mudar o que a gente faz ali dentro, né? Então, hoje vindo aqui para o Senac, eu vi uma estrutura bonita, né, com diferentes lugares que podem ser explorados, né, nas salas de aulas. Eu penso também na Unicinos, os diferentes espaços que a Unicinos tem e que a gente poderia e deve começar a explorar, né, para os alunos. Para mim, a aprendizagem sempre é uma experiência. Então, eu acho que, encaixando tudo isso que a Sônia disse, isso, na verdade, tu tem que oferecer, isso tu não ensina indo para o quadro, agora eu vou te ensinar a ser flexível. Não, tu vai ter que viver flexibilidade, né? O aluno vai ter que sentir isso, né? Então, eu acho que isso em todos os níveis. E também tu perguntas, né, se a quem cabe? A todos. Cabe ao professor, cabe às instituições, cabe à sociedade, porque nós temos que, uma coisa que a Sônia falou antes, da representação do que a gente tem, que é a sala de aula, a representação que a gente tem do que é uma escola, a representação que a gente tem do que é uma universidade, que parece que sempre a representação remete ao estilo bancário que o Paulo Freire fala, né? Então tem alguém que detém o conhecimento e que vai te ensinar, tu pobre criatura que não domina, né? Então eu sei, eu vou te ensinar isto. Esse tipo de escola vai desaparecer, né? Aí, e de fato, nós vamos ser, e eu acho que mais do que nunca a gente vai precisar essa competência pedagógica, que nós vamos precisar de excelentes professores que conheçam ferramentas, conheçam diferentes possibilidades, professores que enxerguem a avaliação como uma jornada, como um processo e não um fim em si mesmo, né? Então, tu ter o diagnóstico para a partir daquele, tu ajudar o aluno a construir o conhecimento dele, né? Então, eu acho que essa é a cara da nova sala de aula dos diferentes níveis. A gente vai ter que levar isso para as escolas, a gente vai ter que levar isso para as universidades, a gente vai ter que levar isso para os cursos de idiomas, né? Então, eu imagino, assim, de repente, até todo mundo... Então, não precisa ter um laboratório, digamos, nós da área de linguagens, né? Não precisa ter um laboratório
específico Senac, não precisa montar um laboratório, mas ter um espaço adequado, onde de repente as pessoas possam levar o seu computador, o seu equipamento, mas também, se não tem, o Senac poder disponibilizar equipamentos para que ninguém fique de fora. Eu acho que essa é o nosso papel, né? E aí, de fato, desenvolver a responsabilidade do aluno também em relação ao conhecimento que ele vai construir. Então, para mim, eu acho, tu perguntas, né, a quem cabe, eu acho que é tanto do professor, quanto da instituição de ensino, quanto do próprio aluno, que precisa compreender essa outra forma de ensinar e aprender, que não é ele sentar passivo, me deixa quietinho no meu canto e agora me ensine. Não. Eu não incluí isso na minha pergunta, mas eu acho que o aluno também é um grande professor do professor, né? É uma grande forma da gente aprender, é estar dentro da sala de aula e aprender com os alunos. Então, o aluno também vai ser responsável por essa formação, né? Como que tu gostarias de trazer a tua opinião aqui, Sônia, sobre a responsabilidade sobre essa formação? Então, eu concordo também com vocês, e eu diria que em todas essas situações que tu fizeste a pergunta, em que campos que a gente pode se aperfeiçoar e se desenvolver, e quem é o responsável. Eu acho que todas essas situações estão contempladas, né? É interessante a gente pensar talvez como em nenhum outro momento, agora no século XXI, né, nós temos essa sensação de que nenhuma formação ela é suficiente, né? Nós estamos sempre, e tudo é provisório, nós estamos sempre encharcados de informação, às vezes não conseguimos nem pensar sobre isso direito, né? Não conseguimos avançar da informação para o conhecimento, que são duas coisas tão diferentes, né? Então, eu acho que buscar essa informação, né? A gente precisa que o professor busque a sua própria formação, porque eu acho que toda pessoa ela é responsável pelo seu desenvolvimento, né? O professor ele tem isso como algo que é da essência da sua profissão, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente não fizer essa busca, se nós não fizermos essa busca pelo que está acontecendo, essa pesquisa, e eu vou fechar lá com o professor investigador, com o professor pesquisador, ele nem sabe que não sabe. Isso é muito interessante, né? Porque não saber que não sabe, eu não sei que eu não sei sobre algo. Eu tendo contato com a informação, eu sendo esse sujeito que busca as informações e que busca a própria formação como algo para sempre, né? Eu acho que ele vai se dar conta até de coisas que o interessam e ele vai aprimorar a sua experiência, a sua prática de professor, né? E eu acho que essa é uma competência importante, que é a própria autonomia, a gente falando sempre em competências docentes, né? E são tantas, né? Mas a autonomia de buscar informações lá nunca esteve tão em voga para todas as pessoas, e para o professor isso não é diferente, porque com certeza isso vai ajudá-lo a atuar melhor. Sobretudo, eu acho que a refletir sobre a experiência dele vivida como docente, né? E também da experiência que ele está proporcionando para os estudantes, porque eu acho que essa é a relação, né, que precisa ser sempre reconstruída, sempre avaliada, reavaliada, acarinhada, né? Porque esse é o propósito do ensino, e, né, é a aprendizagem. E só para concluir, eu acho que a prática reflexiva do professor, que é uma outra forma também, eu acho que é uma outra competência muito importante, né? Ela é importante e ela é necessária, né, ao professor, para que ele esteja sempre preparado para, enfim, para estar atuando na docência do século XXI, né? E fechando um pouquinho com o que tu disseste antes, Ana, né? Eu acho que nesse momento agora que nós estamos vivendo, que é tão latente, a gente fala bastante sobre isso, porque foi um impacto em todas as dimensões da nossa vida, também profissional, né? Isso que tu trouxeste é muito verdadeiro. Talvez nunca tenha sido tão bem demonstrado a fala de Freire, que quem ensina sempre aprende, né? Que isso é postulado por ele. E nunca ficou tão comprovado isso, né, na nossa experiência mesmo, né, durante esse espaço que a gente teve agora, que é atuar como professor, de uma forma diferente, de uma forma inusitada, de uma forma até emergente, né, dando conta de tantas coisas e aprendendo
tantas coisas, né? Então é só para concordar com o que tu disseste, que sempre que o professor realmente ele ensina, ele aprende muito, e isso é uma verdade que ficou mais uma vez comprovado. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Bom, nós estamos falando aqui sobre competências de professores para o século XXI. Nós já passamos mais de 20 anos, né, do início do século XXI, então o século XXI já atingiu a maioridade aqui, né? Mas, como a Sônia disse, os últimos 2 anos, que compreenderam o período da pandemia, aceleraram muito o desenvolvimento das competências de professores e professoras, né? Já concordamos sobre isso. Vocês acham que o que nós aprendemos nesse tempo vai contribuir para a transformação da escola? Bom, esse é o meu desejo, né? Eu acho que é agora, né? Então não dá para retroceder. E eu mesma, eu me cobro. Eu sempre, quando eu preparo uma aula, eu sempre penso, eu não posso dar aula como eu dava até março de 2020. Tá? E comento isso com os meus alunos, né? Sempre. Nós não podemos dar a mesma aula, nós não podemos, com tantas vidas que se perderam, com toda a dureza que foram esses 2 anos, e que no final das contas esse tempo nos deu a oportunidade da gente fazer uma virada. Isso tem que impactar a escola. E nós, como formadores de professores, nós temos que estar atentos, ajudar os professores. Eu agora comecei um projeto que eu aprovei no edital FAPERG-Sebrae, de inovação na educação. Então eu faço uma formação com os professores da rede municipal de São Leopoldo, e está muito difícil para os professores essa volta, né? A agressividade dos alunos, alunos de 7º ano que não sabem ler, né? Eles já não sabiam há 2 anos, né, quando eles estavam no 5º, mas sem acesso adequado nesses 2 anos, esse fosso, digamos, se agravou. Então, mas nós como educadores não podemos deixar ninguém para trás. E a gente tem que apoiar esse professor. E se você não é alfabetizador, mas no 7º ano você tem aluno que não sabe ler, sinto muito, coube a ti, né? Você, Ana, que é professora de inglês, se pegar aluno de inglês que você nota que não está bem alfabetizado, vai caber à professora de inglês, né? Então eu acho que é o nosso compromisso social também, né? Então eu de fato acho que este é o momento de ressignificar a escola, mudar a representação que as famílias têm do que seja uma boa escola. Será que encher o quadro e copiar, que é o que todo mundo, as famílias acham, né? Caderno cheio é que aprendeu, né? Nós vamos ter que mudar isso. E, evidentemente, isso implica mudar uma cultura, né? Então, mas vamos usar, não vamos deixar que as vidas perdidas, o tempo que a gente teve que ficar no isolamento, todas as coisas difíceis que se passou, que a gente tente fazer o melhor disso agora, né? E a gente fazer nascer algo novo. Voltar ao normal, nem pensar, Nem né, pensar. Sônia? Na verdade, eu acho que a gente tem uma realidade hoje bastante mais rica, né? E eu acredito que a escola, ela já não é a mesma e nunca mais será como era antes, né? Novas formas de ensinar, novas formas de se estar no mundo, novas formas de olhar para a sociedade. O compromisso social parece que ainda ficou com um acento importante, né? Então tem coisas que nós acabamos aprendendo com todo esse momento, né?
as aprendizagens que foram realizadas durante esse período, né, que tu pergunta se a escola vai aprender, já aprendeu muitas coisas. Eu acho que essas aprendizagens, elas foram muito diferentes, né, competências diferentes foram desenvolvidas a partir da necessidade que esse período pandêmico trouxe para todos nós, né, falando da escola agora especificamente, né. Entretanto, nós tivemos que aprender a nos adaptarmos a algo, e isso foi comum a todos nós, a adaptação ela foi comum a todos nós em diversos aspectos, né? Na busca de soluções, que a gente não sabia como resolver aqueles problemas, né? Exercitar a empatia, que a gente sempre foi empático, o professor, né, sempre foi, nós esperamos ser, mas a nossa empatia, ela transcende a sala de aula nesse aspecto, ela vai para a família, ela vai também para o colega, né, ela vai para a própria direção da escola, que às vezes está com dificuldade, então se amplia essa rede, vamos dizer, esse olhar solidário, né, isso eu acho que vai nos transformando também como pessoas, né. Então, eu queria até conversar sobre isso aqui, trazer essa ideia quando a Doroteia estava trazendo, que me faz pensar o quão grande foram os contrastes, né, que a pandemia trouxe, né? A gente sabe e tem falado de algumas vezes sobre isso, né? Em relação aos estudantes, a pandemia criou ainda uma distância ainda maior. A gente sabe que a realidade é essa, especialmente quando a gente trata da questão da escola pública, da escola particular, enfim, né? Mas também esse contraste aconteceu também em relação aos professores dessas redes, né? No desenvolvimento do seu trabalho, né? Isso vai desde a estrutura tecnológica, do apoio que esses professores tiveram das suas mantenedoras, né? Para superar todas essas dificuldades, né? E o quanto que esses professores conseguiram sobreviver a isso da melhor maneira e ainda estão hoje tentando refazer essa escola, né? Então eu acho que a gente não pode deixar de pensar nesse contraste que existiu e que existe ainda, né? Que a gente ainda não superou, que acentuou as diferenças, né? Isso eu acho que a gente tem que ter bastante em mente, né? Os professores, eles teve em comum a todos nós a necessidade da gente, por exemplo, adotar diferentes metodologias, dar continuidade ao trabalho, né? E é sobre isso que eu trago essa dificuldade, esse contraste que existia entre os professores que eram atendidos pelo governo do estado, pelas prefeituras, pela rede particular, enfim, né? O quanto que isso foi difícil, porque de fato, mesmo com todo esse empenho e toda essa circunstância que a gente viveu, o fato é que a gente acaba construindo a caminhada da docência, sendo professor todo dia, né? É ali que a gente aprende a ser professor, é sendo professor todo dia que a gente se torna professor, né? Então eu queria trazer um pouco essa questão desses contrastes também e o quanto que isso impacta no desenvolvimento dessas competências docentes. Foram muitas realidades, né, mostradas também durante a pandemia, escancaradas, né, durante a pandemia também. E mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de perguntar para vocês um pouco sobre tecnologia. Nós falamos muito hoje no professor e na professora como curadores de conteúdo. A Sônia estava falando antes para a gente sobre a quantidade de informação, a Doroteia também trouxe isso, né? Quantidade de informação que nós temos disponível nas redes, né? E então cabe ao professor e à professora hoje também trabalharem como curadores, né? Pensando que nós vivemos num mundo no qual tudo parece ter uma obsolescência programada, o software que a gente usa hoje, amanhã não vai se usar mais. O celular que a gente usa hoje, amanhã não tem mais espaço nem para tirar foto. Como que os docentes podem exercer essa função de curadoria? Bom, eu acho que isso é um tema fundamental, até porque tem toda a cultura do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, eu acho que o professor tem que trabalhar com os alunos o que é fazer uma pesquisa, como se faz uma pesquisa,
Por isso que ler e escrever também hoje são atividades muito mais complexas do que foram no passado, porque ler é também navegar, é checar a veracidade de informação, é analisar imagens. Até agora me ocorreu da história do Mário Gomes, que denunciou a escola do filho, porque a escola, alegando intolerância religiosa, porque a escola o professor de sociologia pegou uma imagem, um meme, feito a partir de uma pintura de um pintor espanhol, para discutir os conceitos de dominação de Weber, né? E aí os alunos tinham que usar os conceitos que eles tinham aprendido, aparentemente sem conhecer todo o contexto. Foi uma atividade assim bem reflexiva, bem legal, né? Que os alunos teriam que fazer pesquisa, que eles teriam que checar a informação, né? E o pai olhou só o meme, não entendeu, né? E foi direto para a delegacia e registrou um BO, né? Então isso é o que a gente vive neste momento, né? E eu acho que entra tudo isso tudo faz parte da curadoria, né? Além de tu cuidar dos conteúdos que tu vai eleger também os mais adequados ou de melhores fontes, né? Eu acho que tem que construir com os alunos também essa leitura de mundo que precede a leitura da palavra do Paulo Freire. Hoje ela é bem mais ampla, né? Porque ela inclui a leitura de imagens, a leitura de sons, a leitura, enfim, né? Então, sim, né? Cabe aí o desenvolvimento pobre do professor, né? Mais uma coisa que ele tem que desenvolver e que nós, como formadores, temos que estar atentos, né? Para que, como é que tu ensina o aluno a pesquisar para que ele não apenas copie algo da internet e te entregue. E eu acho que esse é aquilo que a gente estava falando antes do comprometimento do aluno, né? Com a própria aprendizagem dele. Então eu não vou só dizer para ele uma fonte confiável, né? Mas eu vou fazer ele analisar aquilo, construir o conhecimento novo a partir daquilo que está disponível. Enfim, é muita coisa. Eu acho muito legal, muito desafiador. Também, assim, para mim como professora, né, e como formadora, é muito instigante pensar em tudo isso que tem que ser feito e que faz parte dessa nova escola que está nascendo e que são aspectos que a gente não pode desconsiderar. A curadoria, então, ela vai além da escolha de conteúdos e de artefatos tecnológicos para a sala de aula, né? Eu acredito que sim. O próprio uso do termo, ele vem em substituição de um acento no ensino, né? Ele inclui o aluno, né, nesse processo, que era um processo de ensino. O professor era aquele que passava o conhecimento, era essa palavra mesmo, passava o conhecimento, era assim que se dizia, transmitia, né? Dava aula, parece que livra. Exatamente, tu dá para alguém que recebe, né? E eu acho que quando a gente fala em curadoria e traz todas essas competências, ouvindo a Doroteia falar, tu desloca de verdade, assim, esse lugar do ensino para a aprendizagem. É um deslocamento do foco, né? Daquela lupa que a gente coloca sobre o processo, né? E trazendo então o aluno. E essas competências que nós estamos falando aqui, sobre as competências docentes, não são diferentes das competências discentes. São
competências para estar no mundo, com a excepcionalidade das competências técnicas do professor, de planejamento, competências pedagógicas. Essas outras competências, elas são compartilhadas com os estudantes. Por isso a necessidade de refazer, eu acho, essa experiência, né? Porque, de fato, se a gente for pensar, o conhecimento ele nunca foi tão provisório como ele é hoje, né? Ele ensinar a encontrar as respostas, por isso mesmo, eu entendo que é muito mais importante do que a resposta em si. É muito mais importante ensinar o teu aluno a encontrar a resposta, né? E aí, nesse sentido de incompletude do conhecimento, o foco no conteúdo não faz sentido, porque o conteúdo, a informação, ela está em todo lugar hoje, de fato está bastante disponível, né? Mas ao mesmo tempo que ele se torna obsoleto. Então, aprender a buscar o conhecimento, né? E aprender a buscar respostas para as suas dúvidas, para os seus desafios, é mais importante do que a resposta mesmo. E a escola tinha esse foco, né? De que a resposta era o objetivo. Hoje não. Hoje o objetivo é ter pessoas que saibam fazer perguntas. Né? É um outro olhar, né? Desenvolver essa competência no aluno. E o professor precisa desenvolver em si mesmo essa competência também, né? Então, eu acho que sim, que há muitas outras coisas que, junto com esse conhecimento técnico, também são prioridade na formação das pessoas, né? Para elas serem pessoas críticas, atuantes, comprometidas com o planeta, né? Um planeta mais sustentável, um planeta mais pacífico, né? Com a solidariedade, a cidadania e o bem comum mesmo, a gente pensar nisso como um grande sistema, né? Eu acho que essa é uma das responsabilidades da escola, e por isso que ser um professor orientador ou curador, como queira chamar, né? Um profissional da educação inserido num projeto social maior, me parece muito relevante. Foram muito boas essas respostas. Eu aposto que nós temos muitos profs aqui escutando essa nossa conversa, né? E que já aprenderam muito, né, neste bate-papo com as duas professoras que estão aqui conosco. Vocês gostariam de deixar, então, uma mensagem final de incentivo ao desenvolvimento profissional de professoras e professores? Sim. Professor, este também é o seu momento de virada. É o seu momento de pensar de outra forma. É o seu momento de fazer diferente. Então, invista na sua formação profissional, né? Não, é uma coisa que não pode um outro fazer por você. Então, procure. Por exemplo, pode fazer até um mestrado na Unicinos, né? Eu ouvi que o Senac tem também incentivos, lato sensu, isso. Tem pós-graduação. Tem pós-graduação. Também. Então, eu acho que, só para pegar 2 exemplos, porque nós estamos, né, dentro aqui da casa, né? E não trabalhe sozinho. Se negue a trabalhar sozinho. Então, se junte com os seus pares. Nós temos que fazer nascer também um outro jeito da gente ser professor que não seja vivendo isoladamente. Eu acho que a gente tem a grande chance, né? E acho que tanto a Unicinos quanto o Senac estão disponíveis para ajudar o professor nessa jornada. Estamos começando aqui também dando um exemplo de colaboração, não é? Exatamente. E Sônia, sua mensagem para os professores e professoras? A minha mensagem é de esperança, a minha mensagem é de otimismo, né? De confiança e sabermos que nós não estamos sozinhos nessa jornada, né? Nós temos uns aos outros, isso é uma coisa muito importante. E o quanto que a gente aprende nessa caminhada a partir de todo esse desafio que a gente está vivendo e vamos continuar vivendo, porque nós estamos no mundo, né? O mundo nos desafia a cada dia. E para encerrar e para enaltecer a questão do conhecimento e de tudo que aprendemos, eu gostaria de trazer uma frasezinha do Maturana, né? Que é um autor que eu me identifico muito. É uma frase que está no seu livro Árvore da Vida, que é um livro antigo, mas que sempre me impactou bastante e eu queria deixar para finalizar a minha fala. Ele diz o seguinte:
O conhecimento do conhecimento compromete. Compromete-nos a tomar uma atitude de permanente vigilância contra a tentação da certeza, a reconhecer que nossas certezas não são provas da verdade, como se o mundo de cada um de nós fosse o mundo, e não um mundo que produzimos uns com os outros. Ah, que lindo. Muito isso, lindo. eu agradeço muito a oportunidade, o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Doroteia. Muito feliz, muito obrigada pelo convite, Ana, também. Então, Obrigada. Foi muito bom o bate-papo. Sônia, Doroteia, agradeço as duas de coração pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes tenham aprendido tanto quanto eu nesse bate-papo. Então, em nome do Sistema Fê Comércio Rio Grande do Sul, Sesc e Senac, eu reforço meu agradecimento a vocês pela disponibilidade para conversarmos sobre as competências de professores e professoras para o século XXI. Aproveito para agradecer a todos e a todas que estiveram com a gente ao longo deste bate-papo. Assim, encerramos o 3º episódio da 2ª temporada do podcast Mudando Vidas. Em breve, a gente se encontra para falarmos sobre outros assuntos do campo da educação. Muito obrigada a todos e a todas e até o próximo!